Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice Coca, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui contar para vocês que 80% da nossa serotonina é produzida no intestino. Você sabia dessa informação? Se você não sabia dessa informação, acompanha comigo e fique até o final. Solta a vinheta, James! Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria que vocês, né, se possível, curta, compartilhe para eu ranquear esse vídeo aqui, para que essas informações consigam chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Bom, vamos lá. Como eu havia dito, eu sou nutricionista. O meu público em massa são autistas, crianças com TDAH, síndrome de Down, doenças neurológicas, epilepsia refratária, depressão, transtornos psíquicos, enfim. Eu trabalho com esse nicho um pouquinho mais restrito, diferentemente da grande maioria dos nutricionistas que trabalham com emagrecimento, né? Mas a nutrição não é só um agente emagrecedor das pessoas, e é isso que eu vim aqui mostrar para vocês, né? Hoje eu vim trazer algumas curiosidades, falar um pouquinho sobre saúde intestinal e doenças neurológicas e algumas outras coisinhas a mais, né? Para isso, eu vou apresentar aqui, colocar uma apresentaçãozinha de slides, tá? Vamos lá. Gente, quando eu estava na faculdade, que eu me formei há um tempinho atrás, né, alguns aninhos aí, uns 8 anos atrás, falava-se muito sobre eixo cérebro-intestino. Hoje em dia, isso está um pouquinho mais aprimorado, né? Por quê? Hoje em dia a gente fala muito de microbiota, cérebro e intestino. O nosso corpo, ele é formado por um sistema nervoso autônomo, que é formado pelo sistema nervoso parasimpático, simpático e o entérico, que hoje em dia estudos dizem que ele é um sistema nervoso um pouco à parte desses outros, né? O sistema nervoso entérico é a inervação que a gente tem no nosso intestino, né? Então, ele é muito importante, porque existem mais neurônios no intestino do que na nossa medula espinhal. E as pessoas, elas não sabem disso, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esse mecanismo, sobre o que isso vai fazer lá no seu cérebro, sobre o que isso vai gerar no seu corpo, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma dorzinha de cabeça, o que a gente pensa? Ah, eu vou tomar um analgésico para dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona, eu vou tomar alguma coisa. Ah, eu tenho muita enxaqueca. Nossa, mas, poxa, será que tem um tumor na minha cabeça? Vai no neurologista, faz tomografia, faz exame, faz isso e aquilo, não acha nada, né? O que o neuro fala para a pessoa? Ah, isso é genético. Ah, isso daí você não pode fazer exercício no sol, você não pode correr muito, né? Pode ser algo que agrave, pode ser, mas será que isso não tem algo por trás? Será que essa dorzinha de cabeça é algo que bateu ali na sua cabeça? Ou será que é algo sistêmico, algo que está acontecendo em outro lugar do seu corpo e você não sabe ainda, né? É disso que eu vou falar, tá? Independente da pessoa fazer cocô todo dia, independente da consistência das fezes, não quer dizer que essa pessoa tem uma boa saúde intestinal, né? Nossa, Nutri, mas que estranho, você tá falando de intestino, tá falando de cabeça. Sim, eu tô falando de intestino, tô falando de cabeça, tô falando de várias outras coisas, né? Mas, por exemplo, na minha anamnese nutricional, eu gasto um tempo absurdo perguntando sobre intestino. Quando eu pergunto para um paciente assim, você faz cocô todo dia? Ele começa a pensar, ele pensou, é óbvio que ele não faz cocô todos os dias, né? Porque quando a pessoa faz, ela já responde na hora, eu faço cocô todos os dias. Mas mesmo que essa pessoa faça cocô todos os dias, mesmo que a consistência das fezes esteja legal, não quer dizer que a microbiota dela seja ok, né? E o que é uma boa microbiota intestinal? Não sabemos, depende muito da genética, da epigenética que você tem, da sua constituição como um ser humano único, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, no caso, né? Vamos lá. No nosso organismo, né? No nosso organismo, ele abriga 100 trilhões de bactérias, que em sua maior parte está no intestino, né? O nosso intestino, ele é a primeira linha de defesa do nosso corpo, ele é o maior órgão imunológico do nosso organismo, né? E muitas vezes a gente não dá o devido valor a ele, né? A gente cuida do coração, a gente cuida do rim, a gente cuida do cérebro, mas a gente não cuida do nosso intestino, coitado, né?
Por exemplo, se você comer um alimento contaminado, você vai ter uma toxinfecção alimentar. A primeira coisa que você vai sentir é diarreia, uma dor de estômago, né? O sistema gastrointestinal como um todo vai sofrer. Sendo uma molécula pequena ou não, a bactéria uma molécula, é uma coisinha de nada, né? E a coluna de bactérias também. Mas, se você engolir um prego, um caco de vidro, o que vai sofrer? Vai dar uma perfuração intestinal. O primeiro órgão que vai sofrer é o seu intestino. Então, independente do tamanho do agravo, a primeira coisa que vai sofrer é o intestino, né? Então, ele abriga, né, no nosso organismo 100 trilhões de bactérias, na sua maior parte no intestino. São quase 3 quilos de bactérias que hospedam o nosso corpo. Então, pense assim, eu costumo dizer, né? Se você engordou 1 quilo, pensa, deve ser bactéria. Brincadeira, gente, brincadeira, né? Mas é verdade, 3 quilos só de bactéria no nosso corpo. Essas bactérias, elas precisam estar no nosso corpo. Elas agem como um mecanismo simbiótico, né? Nós precisamos delas e elas precisam de nós. Né? Independente de serem patogênicas ou não, saudáveis ou não, nós temos essas bactérias, tá? Os intestinos constituem a primeira linha de defesa, como eu havia dito, né? E eles agem contra toxinas ambientais provenientes da alimentação, inclusive provenientes das fezes. Vocês já ouviram falar daquela frase, eu tô enfesado? Aquela pessoa irritada, enfesada. Esse enfesado, a origem dele vem de fezes presas, né? Porque quando as fezes estão lá presas e você não evacua todos os dias, começa a soltar algumas toxinas que são nocivas ao nosso organismo. E elas não vão agir ali só no intestino, elas vão entrar na sua corrente sanguínea e elas vão entrar diretamente na sua cabecinha. E elas vão te deixar enfesado. E podem gerar outros sintomas, N sintomas, desde maior vontade de comer doce, né? Sintomas autísticos, sintomas depressivos, né? A falta de bactérias também gera isso, né? Eu costumo dizer, o extermínio de bactérias em massa do nosso intestino também gera alguns sintomas. Por exemplo, é muito comum que eu pegue pacientes com crises de síndrome do pânico após o uso de antibióticos, né? Essa pessoa provavelmente já tem uma questão genética envolvida, juntou com um fator ambiental e um fator químico e gerou, né, a síndrome do pânico, as crises de síndrome do pânico, né? Mas isso daí ninguém te conta. Não, ninguém te conta porque uma área tão restrita da nutrição que muitos nutricionistas nem se atentam a isso também, né? Mas é o público que eu atendo, então eu vim aqui contar para vocês, né? Nos intestinos existem cerca de 500 trilhões de neurônios, ou seja, 5 vezes mais do que a medula dorsal, que é o nosso sistema nervoso entérico. Como eu havia dito, nosso sistema nervoso autônomo é composto por simpático, parasimpático e entérico. E existem mais bactérias, ou mais neurônios no nosso sistema nervoso entérico do que na nossa medula dorsal, na nossa espinha dorsal, né? As bactérias, essa informação, ela é fenomenal. As bactérias do nosso intestino produzem cerca de 50% da nossa dopamina e 80% da nossa serotonina. Isso mesmo. Pessoas com sintomas depressivos, 90% delas têm uma questão intestinal. O problema é o quê? O que a gente faz quando a gente está com sintomas depressivos? A gente vai no psiquiatra, a gente vai no psicólogo e ele geralmente entra com algum medicamento, né? É um problema o medicamento? Não, obviamente não. Mas é como se fosse um band-aid, né? A gente vai lá, faz um corte, coloca o band-aid, mas não coloca um remédio, não sabe por que aquele machucado abriu, por que aquela depressão está acontecendo, né? A gente dá um medicamento para aquela pessoa, para que aquela serotonina haja um pouquinho mais de tempo naquela cabecinha, naquele cérebro, mas ninguém está olhando
para qual que foi o problema que levou à depressão, né? Pode ter sido um gatilho emocional, pode ser alguma coisa ambiental que aconteceu? Óbvio que sim, né? Pode ter um fator genético envolvido? Sim, mas a genética ela não é soberana. Mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? A nossa genética ela não é soberana, né? Porque você tem um gene do câncer, por exemplo, que você vai expressar esse gene, que você vai desenvolver o câncer, né? Eu trabalho muito com isso, nutrição de precisão, né? A nutrição individualizada de precisão é isso, painéis genéticos, né? Exames genéticos, né? É óbvio, é importante fazer esses exames, mas não é o suprassumo, né? Não é algo essencial, visto a condição do nosso país, que não pode, né? Não tem condições de custear isso. Mas nós conseguimos traçar um caminho pela clínica do paciente, pelos sintomas desse paciente, né? Então, por uma boa anamnese, eu consigo ver aonde está esse problema. E às vezes, muitas vezes, né? Muita gente, assim, eu creio que 90% das vezes que eu atendi pessoas assim, tinha uma questão intestinal, onde a modulação intestinal foi sensacional para a melhora dessa pessoa como um todo, né? Juntamente com outras terapias, óbvio, a nutrição ela não faz nada sozinha, mas ela dá um suporte incrível para medicamento, para terapia, para vias metabólicas, né? E por que eu falei que hoje em dia se fala muito de microbiota, cérebro e intestino? Por quê? Porque dependendo, por exemplo, tá lá as fezes presas no seu intestino. Vai soltar toxinas, vai ser captado por esses neurônios e esses neurônios vão enviar sinais para o seu cérebro. Ok. Mas e quando não é a toxina das fezes, ou quando não é um sinal dos próprios neurônios do intestino, e sim da microbiota? Hoje em dia existem inúmeros estudos falando que a microbiota, ela gera algumas toxinas também, alguns tipos de bactérias, de colônias de bactérias, de cepas de bactérias, geram estímulos que são enviados por um nervo chamado nervo vago, ou seja, um sinal vasovagal, que a gente chama, né? Vasovagal. Esse sinal ele vai diretamente do seu, é como se ele fosse um fio que ligasse o seu intestino com o seu cérebro. E dependendo do tipo de microbiota que você tem, você manda sinais vasovagais. Chega na parte da tarde, você comeu, você se empanturrou de comer, você não está com fome, o que você sente? Estou com vontade de comer um doce, preciso de um chocolate. Isso é sinal de microbiota, né? Sua microbiota está dando sinais. Chega na parte da tarde, te dá um cansaço, né? Isso pode ter vários fatores, pode ser desde deficiência de vitamina D e outras vitaminas até microbiota intestinal alterada, né? Sintomas depressivos, eu estou bem, de repente eu comecei a deprimir, né? De repente me deu um probleminha, eu tomei um antibiótico, me deu uma depressão, me deu uma melancolia. Isso é sinal de que sua microbiota não está muito saudável, né? E para que a gente melhore essa microbiota, é só modulação intestinal, a gente usa probióticos? Usa! Tem vários tipos de probióticos, vários tipos de cepas que a gente consegue utilizar, dependendo, né, dos sintomas, dependendo da anamnese, dependendo da clínica desse paciente, isso deve ser avaliado individualmente. Porém, é imprescindível que a sua alimentação esteja mais saudável possível. Não adianta a gente entrar com uma intervenção de probiótico terapia, sendo que você continua comendo as mesmas coisas e alimentando as mesmas bactérias que a gente quer eliminar ou diminuir ao máximo no seu intestino, né? Então, é como se fosse uma droga, né? São estímulos parecidos com drogas. A gente pensa assim, eu sou viciada, em cocaína, em maconha, sei lá, a gente pensa em vários tipos de vício, em cigarro, mas ninguém fala que alimentação vicia. Mais para frente também eu vou fazer outro vídeo, comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo sobre como os peptídeos de glúten e caseína agem como morfina, agem como medicamentos que viciam no nosso cérebro. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo, tá? Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente quem ficou até o final. E eu gostaria que vocês dessem valor ao seu intestino. Tomem água, se hidratem. Muitas vezes a gente fala assim, toma água. Mas ninguém te fala
O porquê de tomar água. Ah, porque o corpo tem 70% de água, você precisa tomar água. Não, tem coisas muito além disso. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, vocês já desceram um toboágua? Pensa só se vocês têm capacidade de descer um toboágua se ele estiver seco, com vocês seca naquele sol escaldante. O que vai acontecer? No mínimo vai machucar a sua pele, né? E você não vai conseguir escorregar. É a mesma coisa as suas fezes, né? O intestino, ele não foi feito para acumular fezes. Ele foi feito para absorver nutrientes e água, né? É para isso que ele foi feito. Não existe nenhum órgão no corpo humano feito para acumular fezes. Né? Existe um buraquinho lá embaixo feito para eliminar elas. Se vocês comem todos os dias, o ideal é que a evacuação seja feita todos os dias. Então, se as fezes estão lá e o intestino foi feito para absorver nutrientes e água, quanto mais tempo ela ficar lá, mais seca ela vai ficar, porque ele vai ficar puxando a água, puxando a água, puxando a água. Ele age como uma esponja, ele fica puxando essa água, puxa os nutrientes e puxa as toxinas que começam a serem criadas com essas fezes ali por muito tempo, né? Por exemplo, guarda o lixo na sua casa por uma semana para você ver como vai sair toxina daquele lixo, como aquilo vai ficar fétido, como aquilo vai ficar podre, né? É o cocô, as suas fezes dentro do seu intestino. Se você come todo dia, você tem que evacuar todos os dias. E mesmo assim, isso não quer dizer que você tem uma boa saúde intestinal. Imagina quem não evacua todos os dias, quem não bebe uma quantidade boa de água, a quantidade ideal de água, quem não ingere fibras, quem não tem uma alimentação saudável, né? A gente vive na margem, as pessoas vivem na margem daquele organismo que está vivendo, né? Porque está vivendo, mas ele não está sendo um organismo saudável, né? Então pensem nisso, tá? Eu gostaria de agradecer muito quem ficou até o final, tá? Comentem aqui embaixo se vocês querem aquele vídeo dos peptídeos de glúten e caseína, daquilo que age como estimulantes e drogas no nosso cérebro, tá? E é isso. Curtem, compartilhem e me ajudem bastante a ranquear esse vídeo. Eu agradeço imensamente e um beijo no coração.